Olá, sejam bem-vindos no meu canal, aqui é o Jason. E hoje eu trago mais um vídeo, só que dessa vez um vídeo diferente do que eu costumo trazer. Hoje vamos ver qual dos dois jogos são melhores, Resident Evil ou Silent Hill. Estarei analisando personagens, história, ambientação, trilha sonora, monstros, e muito mais. Você nesse vídeo vai descobrir qual dos dois é melhor. Mas antes de começar, peço que vocês se inscrevam, deixe seu gostei, e compartilhe esse vídeo quando esse vídeo acabar, certo? Sem mais demora, vamos para o vídeo. Vamos falar sobre Resident Evil primeiro. Resident Evil é um jogo de ação e aventura com elementos de terror. A história dos jogos são envolvidas em armas biológicas, ou seja, zumbis e outros monstros. Agora falaremos de personagens. Os personagens de Resident Evil são bem elaborados, têm personalidade forte, e são bem carismáticos, a maioria deles pelo menos nos jogos principais antes do Resident Evil 7. Agora vamos falar sobre jogabilidade. A jogabilidade de Resident Evil é bem desafiadora porque o jogo é mais focado em combates por ser um jogo de ação e aventura com elementos de terror. Agora vamos falar sobre trilha sonora. A trilha sonora do jogo é de ação com suspense e mistério. Agora falaremos sobre os sustos dos jogos. Em algumas cenas nos jogos existem sustos elaborados para o jogador se assustar, mas não são muitas partes, não só algumas. Agora, monstros. Em toda a saga Resident Evil tem monstros bizarros, principalmente no Resident Evil 4 e no Conde Verônica. Resumindo, Resident Evil é um jogo de ação e aventura com elementos de terror onde seu objetivo é sobreviver. A história é bem direta no assunto, assim que eu gosto de histórias assim. É um jogo focado nos combates, e ao decorrer do jogo você entende a história. Todos os jogos da série são assim. Resident Evil é um jogo incrível com enigmas bem elaborados. Os enigmas são bem desafiadores em todos os jogos da série. A ambientação do jogo se resume em lugares desertos e misteriosos. Os personagens dos jogos geralmente são pessoas treinadas, ou seja, policiais. Então eles sabem se acostumar mais rapidamente com a situação. O jogo propõe armas como bazucas, metralhadoras e muito mais, para o jogo ser mais focado na ação e aventura do que no terror. Agora vamos falar de Silent Hill. Silent Hill é um jogo com elementos de terror, mas não dá medo nenhum no jogo. A história é voltada para um culto na cidade onde eles querem reviver Samael, um demônio, onde é por causa desse demônio que existem os monstros na cidade, mas não entrarei muito a fundo na história. Aguardem, que farei um vídeo contando a história de Silent Hill. Agora voltando para o assunto, Silent Hill é uma cidade com poucos habitantes, é com bastante névoa. Agora falando dos personagens. Os personagens de Silent Hill não têm personalidade como os de Resident Evil. Os personagens de Silent Hill são bem sem vida. Talvez isso seja proposital dos desenvolvedores, para você preencher o vazio dos personagens. Agora a jogabilidade é bem parada em comparação com Resident Evil por ser mais focado na história, então é bem mais fácil os combates. A trilha sonora é ótima, são trilhas sonoras de terror com suspense e mistério. Agora falando dos enigmas. Os enigmas são mais difíceis que Resident Evil. Os enigmas de Silent Hill são mais desafiadores. Agora sustos. Não tem sustos em Silent Hill, você não fica com medo de nada. O jogo todo, a história é bem interpretativa. Eu já não curto tanto histórias assim porque fica muitas coisas em aberto. Agora a ambientação do jogo é bem mais de terror que Resident Evil, embora não de medo algum, mas ainda tem elementos de terror. Silent Hill é um jogo incrível, embora não de medo, mas é um jogo com atmosfera de terror bem elaborada e ambientes bem escuros e misteriosos. Agora sobre os monstros. Assim como Resident Evil, Silent Hill tem alguns monstros bizarros também, em alguns jogos da saga, mas não são todos os monstros que são bizarros, alguns interessantes, outros nem tanto. Silent Hill é um jogo com elementos de terror onde seu objetivo também é sobreviver, mas o jogo é mais focado na história do que nos combates. Tem uma história incrível, uma trilha sonora incrível, uma ambientação incrível. Os personagens são pessoas normais, por isso demora para se adaptar à situação. O jogo propõe algumas armas, como cano, machado, picareta, e outras armas de mal. Também tem armas de fogo como pistola, 12, e rifle. Conclusão: os dois jogos são muito bons. Gera um empate entre os dois. Os jogos são diferentes um do outro, mas são jogos que valem a pena jogar com certeza. Silent Hill e Resident Evil são dois jogos excelentes para se jogar,
Mas claro, existem jogos de terror muito melhores, que Silent Hill é Resident Evil. Esses jogos de Silent Hill é Resident Evil não dá medo nenhum no jogador, apesar de eu gostar dos dois jogos. Tem jogos de terror que de fato assustam de verdade e que são muito melhores que esses dois. Mas é você que acha Silent Hill ou Resident Evil? Qual o seu favorito? Coloque nos comentários. E se possível favorite esse vídeo. E compartilhe para mais pessoas. Deixe seu gostei e se inscreva para ver mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, então até a próxima.